noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que o louvor hoje ficou sobre minha responsabilidade e eu espero que todos possam cantar e louvar ao nosso Deus, cada um aí das suas casas, porque é um grande privilégio que nós temos, né? Adorar ao Senhor livremente. Vamos cantar que grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus.
Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua beleza, pela tua grandeza, ó Pai, pela personificação da santidade, Senhor. Nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. Agradecemos a salvação, agradecemos a providência que o Senhor derrama todos os dias sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te clamamos, Senhor, nos ensine a contemplar, admirar e desejar cada vez mais a Tua presença dentro dos nossos corações, ó Pai. Nos ajuda a render a Ti o verdadeiro louvor, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece na luta contra o pecado. Enche os nossos corações com Teu Espírito, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, Pai, os nossos tropeços, pois nós sabemos que são eles que nos afastam do Senhor. Mas, graças ao Teu nome, Pai, graças à Tua bondade, o Senhor resolveu o problema nos dando Cristo Jesus, ó Pai. Quão maravilhoso é o Senhor. Muito obrigado, Deus. Neste momento, nós clamamos para que o Senhor venha abrir os nossos corações e nos dar um real e profundo entendimento na palavra na qual o Senhor irá ministrar aos nossos corações, ó Pai. Abençoa a Tua palavra, Senhor. Permita que ela entre em nossos corações e transforme as nossas vidas para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Nós te clamamos que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos, ó Pai. Seja engrandecido, seja louvado, Pai. Seja o Senhor das nossas vidas. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas, Pai. Pois sabemos que a Tua vontade, ela é soberana. E é por isso que nós clamamos e confiamos no Senhor, Pai. Amém. Que legal que você está aí mais uma vez. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz da parte do nosso Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Também obrigado, Wesley, pela condução do louvor. Aliás, quantos irmãos talentosos em nossa igreja, hein? Perceba aí a quantidade, né, de pessoas nas devocionais, fazendo música para o louvor do nosso Deus. A gente fica feliz com isso, em ver a pluralidade, né, dos talentos e dons da nossa comunidade. Louvado seja o Senhor por isso. Gente, o texto que nós queremos trabalhar hoje se encontra em Tiago, no apóstolo Tiago. Queremos ler o capítulo 1, versículo 13 até o 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O assunto que nós queremos tratar hoje é sobre tentação, vencendo as tentações, e esse é um assunto que interessa a todos nós, porque não há um ser humano sequer que não sofra com tentações, que não enfrente tentações. E é muito importante estabelecer logo de início a diferença que há entre tentação e provação na Bíblia. Na palavra de Deus, provação é algo que vem da parte de Deus e vem para fortalecer os seus filhos, para crescermos. As provas vêm quando as enfrentamos, elas servem para que sejamos mais preparados e, acima de tudo, a fim de parecermos mais com Cristo, com Jesus. Tentação não, tentação é outra coisa. Tentação vem de Satanás. E vem também da nossa própria cobiça, da inclinação da nossa carne ao pecado. É totalmente diferente da provação. A tentação vem para nos derrubar. E aquele que cai na tentação, ele se torna mais parecido, não com Jesus, mas com o diabo, que é um ser criado, que está em estado de rebeldia contra o seu Criador. E a Bíblia vai mostrar que desde quando o pecado entrou no mundo, todo ser humano enfrenta a luta da tentação, num campo ou no outro, não tem jeito. Aliás, até Jesus, o Filho de Deus, ele foi tentado. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4,
abre aspas aí, portanto não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, ou seja, igual a gente, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Jesus foi tentado sem pecado algum. Ele foi tentado no deserto, quando ele estava frágil, passando fome e sede. Satanás veio com tudo para cima de Jesus, o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote. Isso significa, portanto, que todos são tentados. Não há uma pessoa que seja imune à tentação. Mas veja, é importante entender também que a tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado. E a chave de vencer a tentação está em não permitir que a tentação seja concebida dentro da gente, em nossa mente, porque quando ela é concebida na mente, aí ela começa a dominar o indivíduo. Mas perceba uma coisa, agora que você está em Cristo, quem que lhe domina? É Cristo ou é o pecado? Decida, você que entregou a vida para Jesus, quem é o seu Senhor? É Cristo. Mas se você está sendo dominado pelo pecado, é Cristo ou é o pecado? Meu irmão e minha irmã, você que entregou a vida para Cristo, o pecado está querendo te dominar os seus pensamentos. Quem lhe domina? É o Senhor Jesus? Ou é o outro Senhor, o Senhor mau, que é o pecado? Veja, com isso tudo é muito importante também entender que não significa que o crente não peque. As pessoas vão falar, então eu não peco. Não, todos pecamos. A diferença é que nós não vivemos dominado pelo pecado. Nisso, olha o que o apóstolo João diz, abre aspas para ele, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu quem? Não viu Jesus, nem tampouco o conheceu. Muito sério isso daqui, hein? Veja, não significa que o crente não peque, mas que ele não tem aquele pecado de estimação, entende? Porque se o pecado de estimação o domina, então Cristo não o domina, mas o pecado que está dominando. E isso é uma incongruência soteriológica na área da soteriologia, não é? A coisa não se encaixa, não bate com o processo da salvação. Quem é o Senhor da sua vida? É Cristo ou ainda é o pecado? Porque se Jesus é o Senhor da sua vida, meu irmão e minha irmã, Ele é o Senhor, e ponto final, e não mais o pecado. Então veja aí, no texto inicial, o apóstolo Tiago ele faz uma reflexão na sua carta sobre a tentação. E ele vai dizer que somos tentados quando atraídos, envolvidos pela nossa própria cobiça. E ele vai dizer que quando a cobiça o atrai, o seduz, sendo concebida gera pecado. E o pecado gera o quê? A morte. E aí a grande notícia é que Deus não permite que ninguém seja tentado além do que possa suportar. Aleluia! Olha aí o texto bíblico. Abre aspas para o apóstolo Paulo. Ele vai dizer, não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Que maravilha! Aquele que está em Cristo possui a força do Espírito Santo atuando sobre si de forma precisa para vencer as tentações. Você acredita nisso? Sim ou não? Olha, quando se cai na tentação, não tem aquela conversa, viu? Ah, é porque foi mais forte do que eu. Não. A palavra de Deus está dizendo que não tem tentação mais forte do que você. Se você sucumbiu, se você caiu, é porque você permitiu que isso acontecesse. Você não perseverou, você se entregou. Veja, fácil não seria de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus lhe providencia um escape. Quando você está firme no propósito de não cair na tentação, seja ela qual for, seja bebida, alcoolismo, vício da droga, embriaguez, vício do cigarro, do jogo, do sexo, da pornografia, traição, mentira, engano, adultério, devassidão, seja o que for. Quando você está em Cristo Jesus, firme,
Ele te dá o escape. Glória a Deus. Não há tentação que você não possa suportar. Então, fique alerta, meu irmão e minha irmã. Porque não há ser humano que não sofra tentações. Todos sofrem. A Bíblia fala que o nosso inimigo anda ao nosso derredor querendo nos tragar, fazendo o jogo da sedução. E além dele, também tem a nossa própria carne, a nossa natureza, a nossa inclinação carnal, que luta contra o Espírito de Deus que habita dentro de nós. A nossa carne, todo o tempo, querendo se entregar às tentações, à vaidade humana. Então, vigie em oração. O Senhor disse isso. Olha o que o Senhor vai dizer em Mateus capítulo 26. Ele fala assim, vigiai e orai. Para quê? Para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entende aí? Ceder à cobiça é cair na tentação. É ser vencido pelo pecado. E mais uma vez eu quero dizer, o pecado concebido vai gerar o que mesmo? A morte. Graças a Deus que em Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo. Portanto, Igreja de Jesus Cristo, permaneça em oração, permaneça cheio da palavra. Vença a tentação em Cristo. Não caia na sedução da tentação, que sim, pode ser agradável à carne, o nosso desejo, a nossa vontade, mas a gente sabe, a Bíblia diz que isso depois vai gerar medo, culpa, aprisionamento, choro, morte. Dizem que as 3 colunas da tentação é o sexo, o dinheiro e o poder. Esses são os 3 pontos que tentam minar a integridade dos servos de Deus no mundo. Então, muito cuidado, para que você não caia na queda moral, espiritual, para que você não caia na armadilha da vaidade, da ganância. Muito cuidado. Fortaleça-se em Cristo. Jesus é a nossa força para vencer toda a tentação. O nosso Senhor mesmo, para vencer a tentação, ele estava cheio do Espírito Santo em comunhão com o Pai. E ele usou uma arma poderosa, a palavra de Deus. Isso foi fundamental para Jesus não cair em tentação. Ele resistiu ao diabo. O próprio apóstolo Tiago, ele afirma sobre a inspiração do Espírito Santo, ele vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você tem que estar cheio do Espírito. Tem que ter a palavra de Deus em você. Seja sábio. Também não vá a lugares onde você vai se encontrar fraco, vai se ver fraco. Isso vai ser uma armadilha para você. Rodas de amigos, programas de TV, entrar na internet, coisas que vão lhe seduzir, vão lhe destruir, conversinhas paralelas que vão lhe conduzir ao pecado. Fuja disso. Ao contrário, venha para a igreja. Crente forte é crente que está em comunhão com a Igreja de Cristo, abastecido da palavra de Deus. Esse é o método de Deus para o seu fortalecimento, meu irmão, para o nosso fortalecimento, para vencer as tentações. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Você já sabe, eu vou pedir para que você agora dobre os seus joelhos aí na tua casa e você vai clamar a Deus pela tua vida. Se comprometa com o Senhor em buscar mais a Deus, de estar mais em comunhão com o Espírito Santo, estar mais em comunhão com a sua igreja, buscar saber mais da palavra de Deus diariamente. E assim como Jesus, o nosso Senhor, venceu, nele, em Cristo, você também vai vencer todas as tentações. Deus abençoe a sua vida. Ore agora e tenha uma ótima noite em Cristo Jesus. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe!